único artigo da Constituição praticamente, que é o artigo 12. É verdade até que o artigo 13 trata de algo relacionado à nacionalidade, mas é algo tão simples, coisas do tipo, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, que nem o consideramos no cômputo geral das coisas. A gente vai concentrar esforços no artigo 12, que começa a ser visto a partir de agora. Antes de entrarmos na literalidade dele, contudo, é importante fixarmos alguns breves conceitos, como por exemplo o que adiante segue. Veja, nacionalidade. O que é nacionalidade? É um vínculo que une pessoas a estados. Esse vínculo pode ser originário ou secundário ou derivado, dá na mesma. Tá bom? Esta última classificação dá na mesma. Então, a nacionalidade é um link, é um elo que te une a um determinado estado. Na medida que esse elo surge, você se torna titular de direitos e detentor de obrigações. E como você viu, há duas formas de aquisição da nacionalidade. Uma maneira originária e outra secundária ou derivada. Vamos começar aqui trabalhando a nacionalidade originária. Esta é aquela que independe, via de regra, da vontade do indivíduo. Então quer dizer, você ganha a nacionalidade originária de um determinado país sem ter pedido. Por isso eu coloquei aí para vocês que ela é adquirida de forma involuntária. Antônio, mas isso é possível? Claro que é. Eu creio que você seja brasileira nata ou brasileiro nato, e eu lhe pergunto, você optou por isso algum dia? Não, né? Você nasceu numa determinada circunstância que o texto constitucional veio e disse, pá, você é brasileiro ou brasileira nata. Esta aquisição da nacionalidade originária, ela é feita a partir de dois critérios. Primeiro é o critério ius soli, segundo é o critério ius sanguíneo. Pelo critério ius soli, a criança adquire a nacionalidade do local de nascimento, sendo indiferente à nacionalidade dos pais. O Brasil, por exemplo, veremos, ele adota como regra o critério ius soli. Ele estabelece, então, que nasceu no Brasil é brasileiro nato, não interessa, via de regra, a nacionalidade dos pais. Mas além desse critério, temos outro, que é o critério ius sanguíneo. Por ele, a criança tem a nacionalidade dos pais, pouco importando o local do nascimento. Então a Constituição, que adota este critério, dá à criança a nacionalidade dos pais, sendo irrelevante o local onde ela nasceu. Tá certo? Muito tranquilo. Então, vale lembrar que no Brasil a regra é o ius soli, mas isso não significa que não haja, tá? Isso não significa que não haja a aquisição de nacionalidade originária com base em outros critérios, até há, mas por enquanto vamos fixar assim, no Brasil a regra é o ius soli, e esta nacionalidade definirá quem é o brasileiro nato. Muito simples, né? É uma breve introdução. Mas além da nacionalidade originária, temos também a nacionalidade secundária, também chamada de adquirida ou derivada. Esta depende da vontade do indivíduo e retrata a situação daquele estrangeiro que vem, por exemplo, ao Brasil com o propósito de virar brasileiro. Ele vem se naturalizar. Ela vai, portanto, definir quem é o brasileiro naturalizado. E como depende de um ato de vontade do indivíduo, ela é adquirida de maneira voluntária. Olha, por enquanto você tem que fixar o seguinte, porque essa informação vai ser preciosa daqui a pouco. A nacionalidade originária é adquirida de maneira involuntária. Agora, aquela nacionalidade derivada, secundária, adquirida, ela é adquirida de maneira voluntária. Numa eu não peço e acabo sendo, na outra, para ser, eu devo pedir. Muito simples. Feita essa introdução, aí sim a gente entra no texto constitucional propriamente dito, começando com o brasileiro nato. Quem são os brasileiros natos? Então, vamos ler o artigo 12, inciso 1, que diz: são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então vamos por partes. Primeiro, nasceu na República Federativa do Brasil, é brasileiro nato. Ponto. Aqui temos a confirmação de que o Brasil adotou como regra o critério do ius soli. Nasceu no Brasil é brasileiro nato, sendo irrelevante a nacionalidade dos pais. Mas o que normalmente costuma cair é o que vem depois da vírgula, que fala ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país. Então, para a gente cercar aqui todas as possibilidades de cobrança, vamos a alguns exemplos, trazendo primeiro os exemplos simples, né, e depois os exemplos mais complexos.
Primeiro, eu sou brasileiro, casado com uma brasileira, temos filhos nascidos aqui no Brasil. Eles são o quê? São brasileiros natos. Por quê? Porque nasceram na República Federativa do Brasil. Muito simples. Agora imagine uma segunda situação. Casal de estrangeiros veio de férias ao Brasil, veio passar uma temporada aqui. E aqui chegando, a mulher que estava grávida tem o nenê. O nenê é brasileiro nato? Sim, sem dúvida o nenê é brasileiro nato. Por quê? Porque embora estrangeiros, os pais, embora estrangeiros, eles não estavam representando o país de origem, eles estavam de férias. Lembra? Vieram passar uma temporada. Então a criança é brasileira nata sim. Agora, de outro lado, imaginem franceses, um casal de franceses que vem ao Brasil representando o país de origem. São diplomatas, embaixadores, por exemplo. Aqui chegando, a mulher que estava grávida tem o nenê. O nenê é brasileiro nato? Não é, porque os pais eram estrangeiros, né, e estavam a serviço de seu país. Então a criança não é brasileira nata. Aí você me pergunta, Antônio, o que é a criança? Não interessa, isso não vai cair na prova. O edital não prevê, evidentemente, a Constituição da França, né, a Constituição de outro país. Tem que saber apenas que não é brasileiro nato. Agora, para dar uma aprofundadinha nisso daqui, perceba que para não incidir a nacionalidade brasileira, neste terceiro exemplo que eu trago, os dois devem ser estrangeiros e ao menos um deve estar a serviço do país de origem. Eu dei exemplo assim, casal de franceses veio ao Brasil representando a França. Os dois estavam representando a França, eram diplomatas, por exemplo. Aqui chegando, a mulher que estava grávida tem um nenê. Óbvio que o nenê não é brasileiro nato. Mas não seria brasileiro nato mesmo se apenas um estivesse representando o país de origem. Percebeu? Tem que ser dois estrangeiros e um ao menos representando o país de origem. Atenção, esta é uma perspectiva que começa a cair com mais frequência na prova. Agora, a gente pode ir um passinho adiante ainda e dizer que também, veja só, um quarto exemplo, isso aqui é mais perspicaz. Pense assim, ó, casal de alemães veio ao Brasil representando uma empresa particular da Alemanha, a Bosch, por exemplo, e aqui chegando tiveram um nenê. O nenê é brasileiro nato? Sim. Por quê? Eles não estavam representando o país de origem, estavam representando uma empresa daquele país. É algo bem diferente. Mas sabe o que está de matar ultimamente? É esse exemplo aqui, ó. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. João é paraguaio. Casou versus Maria, que é uma argentina. João e Maria foram contratados, olha que maravilha de exemplo, foram contratados pelo Uruguai para prestarem serviço no Brasil. E aqui no Brasil tiveram um filho. Da união de João e Maria nasceu Pedro, em território brasileiro. E aí, o Pedro é brasileiro nato? Olha, no primeiro momento a gente tende a dizer que não, né? Por conta da questão do serviço. Mas vejam, João e Maria não estavam a serviço do país de origem, estavam a serviço de um terceiro país. Então, neste caso, não tem a menor dúvida por não estarem por não estarem eles representando o Paraguai ou a Argentina, o filho deles nascido no Brasil é brasileiro nato sim. Fantástico, né? Esse exemplo aqui é complicadinho. Mas acredite, você se cercou de todas as possibilidades e nada te pegará na prova. Mas não é só isso. Vejam só, também são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então aqui é o caminho inverso. Se lá no estrangeiro nascer alguém, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira que estava representando o Brasil, será este alguém brasileiro nato, evidentemente. Não faria sentido ser diferente. O Brasil pegou alguém e mandou este alguém para fora, obrigando este alguém a fazer lá fora algo para ele, Brasil, e agora vai negar a nacionalidade brasileira? De jeito maneira. Então, atenção, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aqui, e este é um plus, tá?
não é a aplicação do critério ius soli. Aqui nós temos a aplicação do critério ius sanguine. Estou falando na concessão de uma nacionalidade com base num vínculo de sangue agregado a um critério funcional. Tá? Não tende a cair isso aqui, mas também não vale a pena deixar de fora a menção. Agora, o que vale muito a pena fixar é que não precisa ser pai brasileiro e mãe brasileira, é pai brasileiro ou mãe brasileira. Então o cara é militar brasileiro, foi mandado para o Haiti numa missão de paz. Lá chegando, conhece uma haitiana, papo vai, papo vem, tem um filho com ela. O filho nascido lá no Haiti é brasileiro nato? Óbvio que é, claro. Não interessa a nacionalidade da mãe neste exemplo. Interessa que da relação, no meu exemplo o pai, era brasileiro e estava representando o Brasil. Tá bom? Maravilha. Mas aí atenção para esta disposição aqui, é uma das mais importantes. Vejam, imagine que você cansou do Brasil, fala, não estou mais afim, não quero mais, eu quero mais me mudar, né? Vou para fora, ganhar a vida lá fora, trabalhando, estudando, fazendo o que for. E lá fora você tem um filho. O filho é considerado brasileiro nato? Bom, pelos critérios que a gente viu até agora, não, né? Porque eu estou falando em uma ação particular, você está indo viver lá fora. Haverá alguma possibilidade de o filho ser brasileiro nato? Então, veja ali nesse, ó. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Para por aí um pouquinho e entenda que este pai brasileiro ou esta mãe brasileira, eles não estavam a serviço da República do Brasil. Estavam de férias, trabalhando por conta, o que quer que seja. Se estivessem a serviço do Brasil, a linha que deveria ser aplicada é esta. Né? Então aqui, nesta linha C, estou falando de alguém que foi estudar lá fora, por exemplo. Bom, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira serão considerados brasileiros natos desde que, sejam registrados em repartição brasileira competente. Para por aí um minutinho. Então você estava lá fora estudando, teve um nenê. Pegou um nenê, registrou-o em repartição brasileira competente, uma embaixada, um consulado, já era. A criança é brasileira nata. E aí, como eu anotei aqui embaixo, veja, se for feito o registro, não precisa fazer mais nada. Agora você fala assim, não, sabe o que é? Eu não queria mais voltar para o Brasil, portanto nem fiz questão de registrar o nenê em repartição brasileira competente. Aí a prova vem e pergunta, se nasceu no estrangeiro, o filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que não estavam representando o Brasil e que não foi registrado em repartição brasileira competente, ele poderá ser considerado brasileiro nato? Sim, tem uma alternativa aqui, ó. Ou 2, venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, essa segunda parte é só para aqueles que não foram registrados em repartição brasileira competente. Tá bom? Então, de repente, assim, você estava... É muito comum esse tipo de exemplo, né? Você estava com a esposa viajando de carro na Itália, por exemplo, ela estava grávida, sofreram um acidente, sua esposa foi levada para o hospital e o parto foi antecipado. Veja, você não estava representando o Brasil, nem ela. A criança nasceu no estrangeiro, ela será considerada brasileira nata? Sim, se for registrada em repartição brasileira competente. Agora, se porventura, se ficou lá mesmo com o acidente, falou, nossa, que país lindo, vou ficar aqui, não quero mais ir para o Brasil. Um dia poderá ser considerada brasileira nata a criança, desde que se cumpram os requisitos do item 2 aí, que timidamente eu rabisquei com você. Tá bom? Lindo. Estes são os brasileiros natos. Agora, vamos falar um pouco sobre eles. Brasileiros naturalizados, que são estrangeiros que por algum motivo decidiram virar brasileiros, né? Veja, aqui a análise tem que ser mais prática. Vamos entender. Brasileiros naturalizados, artigo 12, inciso 2. São brasileiros naturalizados os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral, me permita ler o B, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então veja só, lendo este artigo 12, inciso 2, a gente percebe que, em verdade, aí há 3 critérios para a concessão da naturalização. Primeiro,
aquele que decorre da lei. Esta daqui é a Lei 6.815 de 1980, mas ela não é cobrada, não se incomode com ela. Existe também um segundo requisito que é exclusivo para originários de países de língua portuguesa. Esses daqui se naturalizam brasileiros se demonstrarem residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. E há uma terceira hipótese para estrangeiros de qualquer nacionalidade, aqui compreendidos como estrangeiros que vieram de países que não falam língua portuguesa, você já vai entender. Eles se naturalizam brasileiros se demonstrarem esses dois outros requisitos que aí seguem: residência na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e ausência de condenação penal. Veja, para a prova interessa o que está em verde e o que está em laranjado. Esta naturalização com base na Lei 6.815 de 1980, vamos deixar de lado. Se você até quiser conhecer, pode ler o material que adiante segue, mas eu opto por pular diretamente para essa tabelinha que sintetiza aquelas duas hipóteses que eu disse em serem relevantes. Você tem que se fazer a seguinte pergunta na prova: países de língua portuguesa. Se o estrangeiro veio de país de língua portuguesa, se ele veio, por exemplo, de Portugal, veio de Angola, Timor-Leste, Moçambique, ele se naturaliza brasileiro, demonstrando residência ininterrupta por um ano e idoneidade moral. Ah, mas eu tenho que saber agora? Não tem que saber quais são todos os países que falam língua portuguesa, mas tem que saber que não é um tratamento exclusivo para português, é um tratamento que vem para quem é originário de país de língua portuguesa. Quem é originário de país de língua portuguesa naturaliza-se brasileiro, demonstrando estar por um ano no Brasil, de maneira ininterrupta, e ter idoneidade moral. Tá bom? Agora, a prova também poderia te perguntar assim: e o cara que veio de um país que não fala a língua portuguesa? Bom, aí os requisitos são os da coluna da direita. Quando o texto constitucional, lá no artigo 12, inciso 2, a linha B, fala estrangeiros de qualquer nacionalidade, sem medo de ser feliz, compreenda como estrangeiro de país que fala outra língua. Tá bom? Então o cara veio da Alemanha, o cara veio da Dinamarca, sei lá, da Espanha, ele se naturaliza pelos critérios da direita, que são residência ininterrupta por mais de 15 anos e ausência de condenação penal. Tá? E também não se deixe iludir pelo exemplo que eventualmente assim perguntar: João é japonês. Não sei se João seria japonês com o nome. Assim, o cara é japonês, nascido no Japão. Tá? Toshiro é japonês. Fala português muito bem. Ele tem residência ininterrupta por um ano e idoneidade moral. Ele consegue se naturalizar brasileiro? Não, porque não é falar bem a língua portuguesa, não é ser fluente na língua portuguesa, é vir de país que fala a língua portuguesa ou não, né? Japão não fala a língua portuguesa, então, por nosso amigo Toshiro, os requisitos seriam os da coluna da direita. Ótimo. Conhecemos os brasileiros natos, conhecemos os brasileiros naturalizados. Apenas anote, porque essa também é meio frequente, que casamento não naturaliza ninguém. Se eu casei-me com uma chilena, isso não é condição suficiente para que ela se naturalize brasileira. Vindo ela de um país que não fala a língua portuguesa, né, o requisito seria o da coluna da direita. Beleza? Lindo, pessoal. Agora vamos dar uma olhadinha, conhecidos os dois, no tratamento diferenciado. Isto é, há diferença entre brasileiro nato e naturalizado ou não há? Então, perceba comigo que a regra é não diferenciar. Isso decorre do artigo 12, parágrafo 2º, que diz: a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição, e também decorre da própria lógica de igualdade que vem mencionada no artigo 5º da Constituição. Contudo, esta regra não diferenciar tem exceções, quer dizer, em algumas hipóteses a diferenciação sim será possível. Veja lá, primeiro o tratamento diferenciado, isso daqui não cai, tá? Isso aqui despenca. Cargos privativos de brasileiros natos, artigo 12, parágrafo 3º. Vamos lá.
São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e ministro do Supremo Tribunal Federal. Então olha lá, ó. Perceba comigo. Aqui eu tenho que a cúpula do Poder Executivo Federal deve ser ocupada por brasileiros natos. Evidente. Né? São os cargos mais importantes do Brasil, não vão entregá-los nas mãos de brasileiros naturalizados. Porque o brasileiro naturalizado é, na essência, um estrangeiro que virou brasileiro. Não faz sentido, então, entregar a presidência do Brasil para ele em razão dos vínculos que ainda tem, ou que teve um dia, com um país estrangeiro. É simples, um argentino virou brasileiro naturalizado e está governando o Brasil. Você acha que... De que maneira ele governaria? Mais no interesse do Brasil ou da Argentina? Não sei, né? Mas para não correr risco é melhor não deixar. Depois, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. Novamente, a cúpula do Poder Legislativo Federal é formada por brasileiros natos apenas. E aqui cuidado, porque aqui tem uma baita pegadinha. Isso é uma pegadinha. Veja, eu não estou dizendo que é privativo de brasileiro nato o cargo de deputado ou de senador. Estou dizendo que é privativo de brasileiro nato o cargo de presidente da Câmara e de presidente do Senado. Atenção. Tá? Então quer dizer que um naturalizado pode ser deputado? Sim. Nessa condição pode chegar à presidência da Câmara? Não. E depois a cúpula do Poder Judiciário brasileiro, ministro do Supremo Tribunal Federal. Este também deve ser brasileiro nato. Além de estarmos falando aí dos cargos mais importantes do Brasil, o que por si só justifica, né, a reserva deles para brasileiros natos, tem uma outra explicação. Você já ouviu falar em substituição presidencial? Você sabe que se o presidente não pode ir trabalhar, alguém tem que ir no seu lugar. Então vamos lá. Se o presidente não pode ir, quem vai trabalhar é o vice-presidente. Se este não pode ir, quem vai trabalhar é o presidente da Câmara dos Deputados. Se este não pode ir, quem vai trabalhar é o presidente do Senado. Se este não pode ir, quem vai trabalhar é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então acompanhe comigo. Se o titular deve ser nato, naturalmente os substitutos também devem ser. É outro motivo, então, pelo qual esses cargos são reservados para brasileiros natos. Cuidado com o item 4, é ministro do STF, não ministro do STJ. Não bastasse também diplomatas, oficiais das Forças Armadas, e não interessa quem são eles, e ministro do Estado da Defesa são cargos privativos de brasileiros natos. Aqui, atenção, ministro do Estado da Defesa, não da Justiça, das Relações Exteriores, da Fazenda ou de qualquer outra pasta, tá bom? Primeira exceção, então, à regra não diferenciar. Ainda tem uma outra diferenciação mencionada no artigo 5º, inciso 51, que diz: nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, vejam só, aí está sendo dito que o brasileiro nato jamais poderá ser extraditado. Sim, porque são dois brasileiros, nato e naturalizado. Ali está sendo dito que nenhum será extraditado, salvo o naturalizado. Então quer dizer que o nato nunca pode ser, e é verdade, o nato nunca pode ser extraditado. Já o naturalizado pode ser extraditado em duas ocasiões. Primeira delas, caso de crime comum, praticado antes da naturalização e depois comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, antes ou depois. Antes ou depois, não vem ao caso agora o momento. Então, dia 1º de janeiro de 2016, alguém se naturalizou brasileiro. Se este alguém praticou no país de origem um crime, caso o país de origem peça, ele poderá ser extraditado. O Brasil poderá enviá-lo para responder criminalmente lá. Agora, se ele já se naturalizou, virou brasileiro, deu uma escapadinha no país de origem para visitar a família, foi lá e matou alguém, fugiu para o Brasil, ele já não pode ser extraditado, tá bom? Mas aí ele vai ficar impune? Não, né? Ele vai responder no Brasil. E de resto, na circunstância de tráfico, aí tanto faz o momento. Veja, esses daqui não tendem a cair, né? O artigo 222 e o artigo 80, inciso 7,
eles até escapam do tema direitos e garantias fundamentais formalmente, mas ainda assim dá uma lidinha e deixa guardada. Agora, uma quinta diferença, terceira que nos interessa, é esta que aí segue. Somente o brasileiro naturalizado perde a nacionalidade por sentença judicial, reconhecendo a prática de atividade nociva ao interesse nacional. O brasileiro nato, não. Olha, eu não estou dizendo que o brasileiro nato não pode perder a nacionalidade, não foi isso que eu disse aí. Eu só disse que nessa circunstância, reconhecimento de atividade nociva ao interesse nacional em sentença judicial, só perde a nacionalidade o brasileiro naturalizado. Isso aqui é meio chatinha de entender. Me permita explicar no último tema, que é o tema perda de nacionalidade. Melhor dizendo, no penúltimo tema, porque tem uma coisinha que eu vou dar uma bitoca ainda daqui a pouquinho. Mas veja só a perda da nacionalidade. Ela está prevista no artigo 12, parágrafo 4º. E o 12, parágrafo 4º tem dois incisos. 1 e o 2. No inciso 1, apresenta-se uma hipótese de perda de nacionalidade apenas para brasileiro naturalizado. É esta que eu falava há pouco, que eventualmente você não entendeu ainda. A segunda hipótese estabelece uma hipótese de perda de nacionalidade para natos e para naturalizados. Tá bom? Só um mapa. Vamos pegar aqui o item 1. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, antes de ver o que, só me diga uma coisa. Quando o texto constitucional fala brasileiro, ele está se referindo a quem? Ao nato? Ao naturalizado ou aos dois? Aos dois. Então aqui, nós estamos falando em natos e naturalizados, o que já confirma aquilo que eu disse, que tanto um quanto o outro pode perder a nacionalidade. Veja o inciso 1º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, perceba que a abertura que foi dada no 12, parágrafo 4º, foi agora restringida. Né? Porque eu estou falando de cancelamento de naturalização. O único que pode ter cancelado a naturalização é o brasileiro naturalizado. Porque o nato nunca se naturalizou. O naturalizado, sim. O naturalizado perderá a nacionalidade se uma sentença judicial declarar que ele praticou uma atividade nociva ao interesse nacional. Você me pergunta, o que é atividade nociva ao interesse nacional? Não se preocupe. Não está escrito no texto constitucional, não está escrito na lei. Cabe ao juiz, no caso concreto, portanto não será perguntado na sua prova, dizer quando ele perde ou não. Né? Ah, essa ação é nociva, essa daqui não é. É isso. Não interessa para a prova, então. Mas só para exemplificar, tentando pensar numa atividade nociva ao interesse nacional, imagine um brasileiro naturalizado que vem ao Brasil, dá um golpe de Estado, mata o presidente, mata o vice, mata todos os ministros do Supremo, mata metade do Congresso para assumir o poder. Eu não tenho dúvida, né? Isso é nocivo ao interesse nacional. Se ele for condenado, além dos crimes praticados, ele pagará também com a perda da sua nacionalidade, da sua naturalização. Mas se tiver um nato junto, olha a diferença. O nato não perde. Por quê? Porque eu acabei de destacar contigo uma quinta diferença entre eles, terceira que nos interessava. Somente o brasileiro naturalizado, perde a nacionalidade por sentença judicial, reconhecendo a prática de atividade nociva ao interesse nacional. O brasileiro nato, não. Agora, Antônio, mas eu lembro que você falou de o brasileiro nato perder a nacionalidade. Sim, mas aí é no item 2. Vamos ver o item 2 aqui. Ó. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Olha, adquirir outra nacionalidade, não tenha receio do que eu vou lhe dizer agora. Se qualquer brasileiro, nato ou naturalizado, adquirir outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira sim. Ah, mas Antônio, minha tia tem dupla nacionalidade, conseguiu a nacionalidade italiana, a americana, blá blá blá, tá errado. Calma, vai por mim. Entenda que qualquer brasileiro que adquirir outra nacionalidade lá fora, via de regra, perde a nacionalidade brasileira. Tá? Só não perde no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. E aí a gente volta no final da aula para o começo dela. Você lembra que a nacionalidade originária
é aquela adquirida de maneira involuntária. Então, se eu adquirir outra nacionalidade sem ter pedido, eu não perco a brasileira. Dois exemplos, um fictício e outro real. Imagine o fictício primeiro. Constituição do Paraguai vem e diz, artigo 1º, todo brasileiro também é paraguaio. Olha, palmas, parabéns, você virou paraguaio, você adquiriu outra nacionalidade. Mas você pediu? Não, foi reconhecida ela para você de maneira involuntária. Então você não perde a nacionalidade brasileira, naturalmente. Agora um exemplo real. A legislação da Itália diz que o descendente de italiano em até 6º grau é italiano. Então se você é, por exemplo, neto de italiano, parabéns, você já é italiano. Você já teve a outra nacionalidade adquirida. Né? Só que o fato de você não ter pedido, você não pediu, você nasceu numa circunstância em que outro texto te reconhece como nacional daquele estado. Você não pode ser punido com a perda da nacionalidade brasileira. Beleza? Essa é a ideia. Agora, lendo aqui a regra da perda pela exceção. Se eu não perco a nacionalidade brasileira quando adquiro outra de maneira involuntária, eu perco a nacionalidade brasileira quando eu adquiro outra de maneira voluntária. Quer dizer, se eu adquirir lá fora uma naturalização, eu fui para fora me naturalizar, me submeter a critérios de permanência, tempo, se eu pedir, fui para fora lutar por aquela nacionalidade, aí eu perco a brasileira. Claro que perco. Eu cansei de ser brasileiro, agora eu quero ser mexicano. Eu vou pro México. Chego lá, e tudo bem? Como é que você tá? Ah, que coisa boa. Então, eu quero ser mexicano. O que eu tenho que fazer? Ó, você tem que ficar 10 anos no México. Beleza, eu vou ficar. Aí, ao final, tem que fazer uma prova de línguas. Beleza, eu faço. Tem que ter posses. Beleza, eu adquiro. Ao final de tudo isso, eu perco a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque eu adquiri outra de maneira voluntária. Eu fui para lá pedir. Parênteses, porque alguém vai falar assim, ah, mas a minha tia, Antônio, foi para a Itália pedir. Perceba a diferença. Porque ela era neta de italiano, por exemplo. Uma coisa é você ir para a Itália, pedir a declaração de algo que você já é. Você vai lá e fala, tá aqui meu documento, me dá dizendo que eu sou italiano. Outra coisa é você ir para o México, construir a sua nacionalidade. Neste segundo caso, você agiu de maneira voluntária. No primeiro, não. Você só foi lá pedir um documento demonstrando algo que você já é. Tá bom? Ótimo. E aí, também você tem aí uma hipótese em que não se perde a nacionalidade brasileira quando alguém adquire outra de maneira impositiva. Se alguém te impôs a naturalização, naturalmente você não perde a nacionalidade brasileira. Tá bom? Atenção. Antônio, eu não me convenci muito bem desse negócio aqui não. Olha, tanto é real que vejam só o que aconteceu um dia desse. Uma brasileira nata, ela foi para os Estados Unidos, se naturalizou. Opa, adquiriu outra de maneira voluntária. Ela pediu. Né? Tudo ia bem, porque também as coisas não são automáticas. Né? Alguém teria que denunciá-la no Brasil e não passou pela cabeça de ninguém denunciar no Brasil. Ela conseguiu a naturalização lá, estava vivendo lá, beleza, só que aí matou o marido. Aí ela fugiu para o Brasil. E os Estados Unidos, descobrindo que ela estava aqui, pediram a extradição dela. Falaram, manda ela pra mim aqui que ela vai responder criminalmente no meu país. Sabe o que ela disse? Ela disse, não, eu não posso ser extraditada. Por quê? Porque eu sou brasileira nata. Aí os Estados Unidos falaram, não, você não é mais. Por quê? Porque você adquiriu outra de maneira voluntária. Você pediu para ser, então você deixou de ser brasileira nata na medida em que ganhou a nacionalidade americana. Portanto, você é agora uma americana em território brasileiro. Eu quero sua extradição. E o Supremo Tribunal Federal brasileiro disse, é verdade, pode ir embora. Tá bom? Bacana. Então, claro, depois as coisas foram assim. Ela ainda não foi extraditada, né, por conta de tramitação de processo, mas o Supremo já deu a decisão, você pode ter certeza. Para a gente acabar, fica apenas uma menção aqui ao português equiparado ao brasileiro. O artigo 12, parágrafo 1º, dá uma vantagem para aqueles portugueses. Bom, os portugueses que tenham residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, terão os mesmos direitos de um brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição.
Possíveis pegadinhas. Primeiro, aqui é um tratamento exclusivo para português e não para quem vem de país que fala a língua portuguesa. É diferente daquilo que falamos na naturalização, por exemplo. Não tem requisito de permanência por 1, 2, 10, 20 anos, não é residência permanente. Se vier para cá de mala e cuia, já tem os direitos se houver reciprocidade, isto é, se Portugal fizer o mesmo pelo brasileiro que para lá vai. E, parênteses de novo, faz. Tá? Esses portugueses, que são conhecidos como portugueses residentes no país, eles terão os mesmos direitos de um brasileiro, salvo o caso previsto na Constituição. Claro, ele não vai poder querer ser presidente da República, né? Porque aí também só o nato pode ser, nem o naturalizado pode. Mas aquilo que o naturalizado faz, de um modo geral, ele também faz. Fica aqui apenas a menção. Você dá uma lida na parte do artigo 13, que é muito simples e autoexplicativo. Este é o tema nacionalidade. Espero que você tenha apreciado e pode ter certeza que ele vai fazer a diferença na sua aprovação. Grande abraço, até a próxima.